Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Olá, telenauta da Just TV, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Ponto de Contato, esse encontro gostoso que nós temos todas as quintas-feiras às 3 horas da tarde. E hoje, né, uma véspera de um feriadão aí, gostoso também, acredito que vocês já estão aí animados para pegar a estrada ou de repente passar por um aeroporto, né, para ter um final de semana mais longo e gostoso. Enquanto você está aí arrumando a sua mala de repente, enquanto você está verificando alguma coisa aí na internet, você também fica aí acompanhando o nosso programa. Porque hoje nós temos um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre assessoria de imprensa. Qual é o objetivo de uma assessoria de imprensa? Ela realmente é muito importante para o setor corporativo e para as pessoas, para as celebridades, para as pessoas que querem realmente ter um assessor de imprensa para cuidar da sua imagem. Até que ponto a assessoria de imprensa consegue fazer esse trabalho e quais são os problemas que um assessor de imprensa encontra para colocar a sua empresa cliente ou o seu cliente pessoa física sempre em evidência, ou então sair do foco, sair dos holofotes aí, quando tem alguma coisa que realmente possa complicá-lo, não é? Então hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Capella, que é o nosso convidado do Ponto de Contato, sobre a assessoria de imprensa. E vamos falar com ele também a respeito de alguns livros que ele tem escrito, inclusive um sobre esse tema. Mas, como eu faço sempre esse convite a você que nos assiste, eu gostaria que você visitasse o site da ABT, é www.abt.org.br. No site da ABT você já vai encontrar quais foram os cases e as empresas vencedoras da 6ª edição do Prêmio Nacional de Teleserviços, que ocorreu segunda-feira passada, às 7 horas da noite, no HSBC Brasil. Foi uma festa muito bacana, um evento excepcional. O Prêmio Nacional de Teleserviço é uma láurea que a ABT oferece às empresas que realmente fazem do seu relacionamento com o seu cliente, com o seu consumidor, cases de sucesso. E mais para frente, no nosso programa aqui, vocês vão poder acompanhar aí uma resenha do que foi essa nossa 6ª edição. A Just TV estava lá, fez uma boa reportagem lá, pegou os melhores lances, entrevistou bastante gente e nós vamos trazer aí num dos próximos programas, ok? Mas agora então nós vamos para as nossas curiosidades de hoje. Vamos a elas. Bem, no programa passado nós começamos a falar a respeito do ranking das marcas brasileiras mais valiosas. Isto ainda com relação ao ano de 2012, porque 2013 está chegando ao final, mas ainda não foi fechado. Então, nós no programa anterior, nós demos aí 10 marcas valiosas, começando do 20º lugar até o 11º. E hoje a gente vai do 10º ao 1º, tá bom? Então vamos aí ao primeiro slide, onde você confere as 5 marcas. Em 10º lugar, nós temos a Hocking, com 896 unidades. Em 9º lugar, nós temos aí a Fisk com 1.002. Depois nós temos em 8º o Subway com 1.073 unidades. Em 7º, a Wizard com 1.163 e em 6º, a Lacqua di Fiori com 1.166. Depois nós temos aí as 5 maiores, né, as que estão aí no ranking das 5 maiores. Em 5º lugar, nós temos a Cacau Show
com 1.207 unidades. Depois nós temos em quarto a AMPM, Mini Marketing, com 1.377 unidades. Em terceiro lugar, a Kumon, com 1.565 unidades, que aliás é aquela franquia, né, que faz um trabalho com estudos de matemática, de estatística. Em segundo lugar, os colchões Ortobon, com 1.762. E em primeiro lugar, a campeoníssima é o Boticário, com 3.543 unidades. Então, esse daí é o topo, né, do ranking das franquias. São as 10 franquias aí que nós demos, que estão aí no topo, e esse estudo, né, foi feito em 2012. Agora, para 2013, a gente vai ter aí realmente evidentemente, acredito que esses números aí possam ser mexidos, com certeza, né? Algumas franquias aparecendo, algumas marcas aparecendo, outras se consolidando nesse mercado que busca cada vez mais o consumidor, né? Ter aí o carinho, a preferência e a fidelização do consumidor. Isso é muito importante. E a gente sabe o quão é importante, não só para essas marcas, para as franquias também, não é? Consolidar a sua marca frente a um público cada vez mais exigente, ok? Mas isso, então, nós vamos passar, assim que sair esse ranking de 2013, nós vamos passar aqui para vocês ficarem cientes, ok? Então vamos agora à nossa entrevista com o Rodrigo Capella e o nosso assunto de hoje, que é assessoria de imprensa. Vamos lá! Bem, o nosso convidado de hoje, o nosso entrevistado de hoje é o Rodrigo Capella. Ele é diretor da Interview Comunicação, uma empresa especializada em assessoria de imprensa e produção de conteúdo. Ele é também professor de MBA da UNA de BH, Belo Horizonte, da pós-graduação da PUC do Paraná e de pós-graduação da Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo. Ele é palestrante e escritor também. Nós vamos saber, ao longo do nosso programa de hoje, algumas curiosidades e alguns livros que o Rodrigo já escreveu. Tá? Ele já tem vários livros publicados. E vamos saber também qual é a importância, né, da assessoria de imprensa no mundo corporativo e também para as pessoas que de repente querem ter um assessor de imprensa para cuidar aí da sua comunicação perante o mercado, perante as pessoas, perante os fãs, ok? Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de contato. Humberto, boa tarde, internautas, boa tarde também, agradeço muito o convite, essa conversa aqui, gosto muito do seu programa e obrigado pela oportunidade. O Rodrigo, inclusive, ele colabora conosco, sugerindo pautas, né, para o nosso programa. Então, nós já tivemos aqui o Augusto... o Orlando Augusto, isso. Que falou sobre aquele treinamento, né, o projeto dos super-humanos, exatamente. Né? Então ele esteve aqui conversando conosco. Nós já tivemos também a Ana Cristina Benozati, que falou a respeito daquela nova franquia, né, já que nós falamos em franquia aqui. Exatamente. Daquela nova franquia Active Language, escola de inglês. Active isso. Language. E ele vai colaborando conosco aqui, ele já sabe qual é o objetivo do nosso programa, então ele está sempre colaborando aí com pautas interessantes. E eu falei, bom, Rodrigo, se você colabora com o nosso programa, trazendo aí algumas pautas, e você trabalha como assessoria de imprensa e também já é escritor, então você também é uma excelente pauta para o nosso programa, né? Então, obrigado. Por isso que ele está aqui. Rodrigo, eu queria que vamos começar a nossa conversa falando a respeito, lá pegando um pedacinho do teu breve currículo, onde você diz que a Interview Comunicação é uma empresa de assessoria de imprensa, certo, e também uma produção de conteúdo. Então, conte para o nosso internauta o que significa produção de conteúdo. Produção de conteúdo, boa tarde. A produção de conteúdo
ela se refere muito sobre blog. Então é texto para blogs, produção de conteúdo com relação a texto de divulgação, seriam os releases, os textos de divulgação de uma empresa, de um lançamento de um produto, de um pacote de viagens, textos que são enviados para a imprensa também. Fora isso, a questão de produção de textos para site também, entre outros tipos de textos. Então, são textos de divulgação para a imprensa, texto para blog, texto para site, textos para redes sociais também, Facebook, Twitter, textos para que, na verdade, a empresa se aproxime do consumidor. Isso em relação a redes sociais também, e para que a empresa se aproxime dos veículos de comunicação, com sugestões de pautas, com releases também. Ok. E o assessor de imprensa, o que é que ele faz? A assessoria de imprensa, ela é uma ponte entre as empresas, que podem ser empresas que lançam produtos, perfumes, prédios, condomínios, sapatos, de diversas especialidades, com a imprensa, que são os veículos de comunicação, as TVs por internet, os rádios, os jornais, as revistas, diversos tipos de veículos. Então, a assessoria de imprensa faz a ponte entre os clientes, as empresas e os veículos de comunicação. A assessoria de imprensa, ela trabalha com sugestões de pauta, com releases, que são os textos de divulgação. Ela trabalha também com conteúdo para blog, para site. Tudo depende do planejamento, tudo depende de como o cliente quer se comunicar com a imprensa, com os formadores de opinião, com o público final, os consumidores. Então é um trabalho estratégico que demanda muita análise, muita metodologia, toda uma estrutura a favor do cliente para que ele consiga ter uma melhor imagem, para que ele consiga aparecer na mídia, para que ele consiga ter uma boa reputação e para que indiretamente contribua para um aumento nas vendas, se for esse o objetivo inicial. Muitas empresas optam pelo branding, optam por ter um reconhecimento de marca, e a assessoria de imprensa é uma ótima ferramenta nesse sentido também, para ajudar as empresas nessa consolidação exatamente, do a serem da marca. Melhor percebidas junto ao consumidor, por exemplo. Ok. Você que está nos assistindo, acompanhando aí a entrevista com o Rodrigo Capella, se você quiser mandar uma pergunta para ele, é muito fácil. Basta você utilizar esse espaço que tem logo abaixo da nossa tela. Você coloca aí o teu nome, a cidade onde você está e nós, com todo prazer, passaremos a pergunta aqui para o Rodrigo. Rodrigo, hoje em dia, né, com as redes sociais que existem disponíveis, ficou mais fácil ou mais difícil para o assessor de imprensa realizar o seu trabalho? Eu acho, Humberto, que o trabalho do assessor de imprensa se tornou mais rico, com mais ferramentas à disposição. Então, uma ferramenta que a gente usa muito se chama o Google Trends. No Google Trends, que é google.com/trends, o endereço, a URL, você consegue comparar palavras e você sabe quais palavras têm uma maior procura no Google. E por que isso é importante para o assessor de imprensa? Porque o assessor ele consegue sugerir pautas para os veículos de comunicação que o público final gosta. Se o público final entrou num buscador como o Google e pesquisou mais, por exemplo, sobre pacotes de viagens, se você tiver um cliente que tenha pacotes de viagens, você pode sugerir uma pauta para os veículos de comunicação, ao invés de repente, sugerir uma pauta sobre outro tema. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza. E nas redes sociais também acontece isso. A gente consegue mapear quais os termos mais utilizados, o que os internautas estão falando nas redes sociais, sobre o que estão falando, como estão falando, como os internautas se comportam nas redes sociais, e com isso a gente consegue elaborar melhor as pautas para sugerir para os veículos de comunicação. E fora isso, dentro das redes sociais, o assessor ele é cada vez mais estratégico, porque com as redes sociais a gente conversa mais com os jornalistas, com os veículos de comunicação, sugere mais pautas também.
Então, de uma forma geral, o trabalho do assessor de comunicação, do assessor de imprensa, ele se torna mais rico dentro das redes sociais. Mas, em compensação, vocês são mais requisitados, vamos assim dizer, porque antes o assessor de imprensa tinha só o jornal, a revista, para dar um destaque aí da sua empresa, né, ou enfim, do seu cliente. Hoje, através dessas redes sociais, o assessor de imprensa, além de estar antenado, ele precisa saber o que estão falando da empresa, né, do seu cliente, como também precisa gerar notícia, não é? Para a pessoa ficar ali, para a empresa ou para a marca, como você disse também, para ficar em evidência, não é isso? Ou sair dos holofotes. Com certeza, Humberto. E você colocou agora muito bem, né? Antigamente a gente tinha as revistas, a televisão e o rádio como veículos de comunicação. Isso aí. Depois a gente passou a ter a internet com alguns sites de notícias, os blogs, as TVs por internet também. Então as opções de divulgação, sem dúvida alguma, aumentam e isso é muito positivo, fortalece a democracia, mais empresas podem falar, mais empresas podem se expor também. Mas há também uma certa cautela, um certo cuidado com o que dizer, quando dizer, no momento adequado de se dizer também. E também há um outro lado no sentido da superexposição. Então, a superexposição pode ser positiva ou negativa para uma marca, né? Então, tudo isso faz parte de um estudo que nós fazemos previamente, dentro de um planejamento, com metodologias, com análises, inclusive analisando o próprio concorrente em si, como o concorrente se comporta, da maneira que ele se comporta, no momento em que ele se comporta, para que junto com base nessas informações, a gente trace o planejamento de, olha, esse mês é interessante a gente falar sobre esse tema, no próximo mês vamos falar sobre um outro tema, e aí a gente consegue fazer um planejamento anual, visando o equilíbrio, em quais mídias é interessante o cliente aparecer e de que forma é melhor o cliente aparecer. Certo. Agora, na questão de... nesse trabalho que você realiza, né? Quais são as dificuldades que um assessor de imprensa encontra para gerar a notícia ou para colocar aquela notícia, né, em foco em divulgar, vamos assim dizer? Quais são os percalços que vocês encontram para justamente, você fez a matéria, você gerou, vamos dizer assim, a pauta, acertou e tudo mais, mas você precisa colocar isso nos veículos, você precisa fazer com que as pessoas vejam. Quais são, então, esses problemas que um assessor de imprensa normalmente encontra? Essa é uma ótima pergunta, Humberto. Inclusive, na semana passada, um aluno lá na faculdade me fez essa mesma pergunta. Ele tem interesse em entrar nesse mundo de assessoria de imprensa e ele falou: Capela, quais são as principais dificuldades, né, com relação à assessoria de imprensa? E aí eu respondi para ele, eu não considero dificuldades, né, eu considero, na verdade, desafios, né? A gente colocou antes que existe uma enormidade aí de possibilidades para uma divulgação em diversos veículos, né? Eu acho que o principal desafio do assessor de imprensa é entender como a mídia se comporta. Por exemplo, uma TV por internet, o que ela aborda, quais são os programas que ela tem, quais tipos de entrevistado ela leva nos programas, qual o tipo de público dessa TV, desse veículo. É entender e captar, Humberto, de uma forma geral, o que, na verdade, essa TV quer passar como mensagem para o internauta e quais tipos de assuntos interessa para o internauta e para a TV. Não é simplesmente vou fazer uma sugestão de pauta desse entrevistado, mas ir além e entender o funcionamento da própria TV por internet, o impacto da notícia. Então,
um dos principais desafios do assessor de imprensa é ser estratégico. Agora, me diz uma coisa, o que é mais difícil, né, como assessor de imprensa? Você ter, de repente, porque isso sobra para o assessor de imprensa normalmente, ter que ir a público depois de uma tragédia que aconteceu com o teu cliente, né? Certo. Ou falar também a público, ir a público e dizer que um determinado produto, né, da linha do seu cliente ocasionou um problema, pessoas passaram mal com aquele produto, entende? Fizeram alguma coisa nesse sentido. O que é mais difícil, né, nessa hora para o assessor de imprensa? Porque ele está lidando ali com a sensibilidade humana, não é? Com certeza. Foi uma coisa que as pessoas, ao mesmo tempo que elas querem uma resposta, elas estão revoltadas por aquilo que aconteceu, né? E às vezes, principalmente aqui no Brasil, as empresas demoram muito para dar uma resposta, para vir a público, não é? Para dar uma satisfação, principalmente para as famílias que foram envolvidas nisso. Certo. A assessoria de imprensa, ela lida com imagem, ela lida com reputação, né? Por isso é importante, sem dúvida alguma, o assessor de imprensa entender que o trabalho dele está muito associado à prestação de serviço, né? Então, em se tratando de prestação de serviço, você precisa falar a verdade. Você vai convocar uma coletiva de imprensa para anunciar que, de repente, um cliente seu colocou no mercado um lote de produtos que não passou por uma inspeção, por exemplo, e aqui eu estou só chutando alguns exemplos. De repente, é uma estratégia, você convoca os jornalistas, um porta-voz da empresa dá a notícia ou você dá a notícia, por exemplo. Então, essa é uma forma. Independente da forma que você escolher, você precisa prestar o serviço, informar quando ocorre uma greve, informar se uma empresa sua sofreu um assalto, informar se teve um acidente de trabalho. São situações, sem dúvida alguma, que exigem uma certa estratégia da assessoria de imprensa, sem dúvida alguma, mas o assessor ele nunca pode faltar com a verdade e nunca pode deixar de prestar um serviço e não pode deixar de atender um jornalista. Isso, na verdade, está cada vez mais claro, uma vez que a assessoria de imprensa ela está relacionada também à questão do próprio relacionamento com a imprensa, né? Se você falta com a verdade, você com certeza vai destruir um relacionamento que você levou anos para construir. Ok. Nós temos aqui uma mensagem de uma telenauta, né? Ela não fez pergunta, ela só diz: eu sou a Anita Lira, de São Miguel, Rio Grande do Norte, e estou assistindo o programa. Abraços a todos. Anita, muito obrigado aí por sua audiência aí do outro lado da telinha. Obrigado, tá bom? obrigado. Tá bom? Rodrigo, vamos falar agora um pouco do seu lado escritor. Opa, correto? vamos lá. Então, você já tem aí alguns livros publicados. Eu gostaria que você dissesse para os nossos telenautas como surgiu no teu lado aí profissional e tudo mais, essa sua veia de escritor, e os seus livros se referem a quê? Também são da parte de assessoria de imprensa, esse conteúdo, ou você escreve sobre outros assuntos também? Eu adoro escrever, né? Esse foi um dos motivos que me levou para o jornalismo e que futuramente me levou para a assessoria de imprensa, né? Incentivado muito pela minha avó e depois pela minha mãe, eu comecei a escrever poesias, isso com 12, 13 anos de idade, adorava escrever poesia. Lia sempre muito Agatha Christie, Conan Doyle, livros de mistério, outros livros de aventura também. Aqui no Brasil, adoro muito os livros do Moacir Sclier, do Rubem Braga e outros escritores também. Então, o meu primeiro livro eu publiquei com 16 anos. Ele se chama Enigmas e Passaportes, é a aventura de um detetive Cal que vai e soluciona mistérios.
Já escrevi livros sobre assessoria de imprensa. O título é Assessor de Imprensa, Fonte Qualificada para uma Boa Notícia, que explica muito a relação do assessor de imprensa com a mídia, do assessor de imprensa com os clientes também. Fala sobre ferramentas, fala sobre métodos, fala sobre processos, fala sobre as ferramentas disponíveis. Ele analisa muito esse cenário da assessoria de imprensa em si. Já escrevi livros sobre poesia, um livro manifesto chamado Poesia Não Vende, né? Com textos de Moacir Sclier, Ivan Lins, Bárbara Paz e outros também, defendendo a relação da poesia com o teatro, com a música e com outros aspectos da arte também. Já escrevi crônicas, contos também. Então, a literatura, assim como a assessoria de imprensa, ela me fascina. E qual é o próximo? Tem algum próximo, já na mente? Tem sim. Eu gosto muito de romance policial. Enigmas e Passaportes, o meu primeiro livro, foi um romance policial com detetive Cal, que voltou depois num livro chamado Transroco, Navio Proibido, que inclusive ele está sendo adaptado por cinema pelo cineasta gaúcho chamado Ricardo Zimmer. E o meu objetivo, quando eu lancei o primeiro romance policial, Enigmas e Passaportes, era lançar uma trilogia. Já lancei 2. Enigmas e Passaportes e Transroco, Navio Proibido. Falta fechar essa trilogia com o Detetive Cal. Eu acho que esse é o meu próximo desafio como escritor. Ok. Ô, Rodrigo, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, mas eu queria que você deixasse, antes dos seus dados, né, para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato com você, as empresas, os profissionais da área que, de repente, dentro da empresa, que gostariam de conhecer o seu trabalho como assessor de imprensa, para depois você deixar aí os seus dados, mas eu gostaria que você deixasse também uma mensagem para o jovem que está nos assistindo e que nós estamos aí já praticamente no final do ano, as provas, né, finais já estão acontecendo, tem gente que já está prestando vestibular, evidentemente, tem outros que a partir do início do ano vão começar a fazer cursinho e tudo mais para prestar alguma faculdade no meio do ano. Então, que você desse uma mensagem para o jovem que, de repente, tem vontade ou já tem aquele gostinho de, puxa vida, eu gostaria de ser assessor de imprensa, né? Então, qual é a mensagem que você deixaria para esse jovem? Ótimo, maravilha. A assessoria de imprensa, por ser estratégica, ela me fascina muito. Eu adoro trabalhar, sempre trabalhei com assessoria de imprensa. Mas para quem quer ser assessor de imprensa, é imprescindível, sem dúvida alguma, saber escrever, gostar de escrever. É importante, sem dúvida alguma, ler. Gostar de ler, né? Gostar de ler, e ler pode ser muito divertido. Humberto, por exemplo, você gosta de uísque? Você gosta de uísque? Não, eu prefiro um champanhe. Um champanhe, tudo bem. Mas para o internauta que gosta de uísque, por exemplo, no meu livro Rir ou Chorar, a gente conta, por exemplo, que o uísque no cinema é substituído por chamate. Claro. Então, na verdade, ler pode ser muito divertido. Você encontra curiosidades, fatos inusitados na própria literatura. Então, o gostar de ler faz parte da assessoria de imprensa. Então, o escrever bem, o gostar de ler, o ser estratégico, o gostar de se relacionar, o gostar de conhecer pessoas também, o se relacionar com o cliente, o entender a demanda do cliente também, a expectativa do cliente também. Precisa, sem dúvida alguma, ser muito analítico na questão de fazer relatório também. Então, a assessoria de imprensa, ela compõe várias áreas do conhecimento, ela exige várias habilidades, sem dúvida alguma, dos profissionais. E convido a você, internauta, caso queira saber mais também, o meu e-mail é capela.rodrigo@gmail.com. Esse é meu e-mail pessoal, capela.rodrigo@gmail.com. Faço questão de passar para você, internauta. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo também. Vai ser um prazer tirar essas dúvidas e conversar sobre assessoria de imprensa, literatura também. Agora você tem, deixa para eles também o site da Interview, o site,
o e-mail, Claro, né, claro. normal, e também o telefone para contato, se for Claro, o caso. vamos lá. Eu tenho um outro e-mail também, que é o e-mail da agência. Fala o site primeiro. O site primeiro, tá bom, vamos lá. Eu tenho o www.interviewcomunicacao.com.br, www.interviewcomunicacao.com.br, esse é o site da agência. Eu tenho um outro e-mail também, além do que eu passei, que é o capela@interviewcomunicacao.com.br. Capela com dois L's. Capela com dois L's, @interviewcomunicacao.com.br. E tem também, vou passar o meu celular, quem quiser ligar, tirar dúvidas também, pode entrar em contato, é o 011 99689 2717, repetindo, 011 99689 2717. Ok, Rodrigo, foi muito gostoso tê-lo aqui no nosso programa, acho que foi um papo gostoso, legal, acho que a assessoria de imprensa está na moda, né? E eu acho que hoje essa profissão está muito em voga, né? Dá muito trabalho, com certeza, né? Mas eu acho que é prazeroso, ainda mais colocando aí os itens que você pôs, né? Traçando assim um perfil dos requisitos básicos aí para ser um assessor de imprensa. Eu quero agradecer a tua participação, tá? Agradecer também a sua colaboração para o nosso programa Ponto de Contato, né? Você já é nosso cliente aí de carteirinha, né? O nosso fornecedor de carteirinha, não cliente, nosso fornecedor de carteirinha, fornecendo aí as nossas pautas. Eu acho que isso é muito bacana. E é um trabalho do assessor de imprensa. Com certeza, na verdade, antes de entrar em contato com vocês, a gente assistiu alguns programas, até para ver se era interessante ou não, né? Não eu simplesmente vou sugerir entrevistados para o programa do Humberto, né? É qual tipo de entrevistado o Humberto costuma trazer e se é interessante ou não para vocês, internautas. Né? Tá certo. Então, muito obrigado, Humberto, pelo convite, Rodrigo. E obrigado por assistirem. Eu é que agradeço, e assim que você estiver aí lançando o teu novo livro, dê uma passadinha aqui, tá bom? Para contar e falar aí para os telenautas a respeito do conteúdo do mês, tá bom? Combinado. Um grande obrigado. abraço, bom final de semana, um excelente feriado para você, ok? Para ti também, para vocês também. Vamos então para a nossa agenda da semana? Continuando com o Rodrigo Capella, ele nos passa aqui um convite que eu quero repassar para vocês. O Orlando Augusto, que esteve aqui no nosso programa, né, ele é um palestrante, que ele tem aí um treinamento muito bacana, muito legal, chamado Os Super-Humanos. Tá? Ele vai ministrar uma palestra sobre o poder da visão. Como eu disse, o Orlando Augusto ele é um trainer especialista em alta performance humana e ele vai ministrar no dia 18 de novembro, hein? Dia 18 de novembro, no Auditório Telefônica. E essa palestra vai começar pontualmente às 15h59, não é às 16, tá? Se você chegar às 16, já perdeu o início. É às 15h59. O tema da palestra é o poder da visão. As vagas são limitadas e a palestra faz parte do encontro anual dos Super-Humanos Treinamento de Transformação Pessoal, que utiliza aí um mix de tecnologias com o que há de mais atual na ciência do comportamento humano. As inscrições, elas só poderão ser feitas por e-mail. E o e-mail é este aí, que está na telinha. atendimento@ossuperhumanos.com.br. atendimento@ossuperhumanos.com.br. Vá lá, não perca, você vai gostar. E nos dias 19 e 20 de novembro, a nossa amiga Cristina Piton, que ela é diretora da CP1 Consultoria, estará ministrando um curso aberto voltado para a liderança, chamado Lidere com Competência. Esse curso tem um total de 16 horas, são 2 dias aí, 19 e 20. E para saber mais informações ou inscrições, você pode mandar um e-mail para Cristina Piton, com N de navio no final,
cpone.com.br. E aí você já vai fazendo esse treinamento, já se preparando para enfrentar, não é, os desafios que vão aparecer, com certeza, mas desafios muito bons para você na sua vida profissional e pessoal em 2014, tá bom? Bom, o ponto de contato de hoje está terminando, mas quinta-feira que vem, às 3 horas da tarde, nós temos um novo encontro aqui pela Just TV. Um excelente final de semana, um feriadão muito gostoso para vocês, porque a meteorologia diz que na maior parte dos estados aí vai acontecer um solzão, vai dar praia e tudo mais. Descanse bastante e quinta-feira a gente se vê. Muito obrigado e até lá.